Olá, nós vamos falar sobre o medo. Então, o tema 2, né, a ferramenta 2 desde descobrir. O medo. Outra coisa que todos nós sentimos. Uns sentem mais do que outros, uns têm os medos assim mais constituídos do que outros, mas o fato é que na adolescência, adolescentes sentem muito medo, né? Sentem muito medo, sentem medo de todos os tipos, de todas as formas. E a tendência que a gente tem, não é? É uma tendência até cultural, né? A gente diz: não sinta medo. Você tem que superar este medo. Este medo vai dar cabo de você. Este medo vai te destruir. Este medo não te deixa avançar. Este medo não te deixa continuar. Enfim, a tendência que se tem é de fato colocar o medo, não é, para debaixo do tapete, né? Achando que o medo é um bicho de sete cabeças que vem para derrubar a gente. E no DLT, o que a gente está mostrando, meus queridos e queridas, é que o medo ele existe, assim como a dor, o medo ele existe. Sentimos medo. Superamos o medo e vamos sentir um outro medo. E está tudo bem. Vejam vocês que o mote do DLT é de fato trabalhar essas questões sérias, não é? Essas questões do dia a dia de adolescentes, que são questões muito sérias e que, se a gente desconstruir aí todo o mito, toda a representação, muitas das vezes social, que existe em torno desses temas, fica mais fácil nós ajudarmos a construir, não é, uma, digamos, uma sociedade com menos taxas de suicídio, com menos taxas de depressão, etc. e tal, não é? Então, trabalhar o medo com adolescentes. Primeira coisa, assumir que dá medo trabalhar o medo com adolescentes. Então, nenhum de nós está completamente preparado, nem aqueles psiquiatras assim mais top estão completamente preparados a 100% para trabalhar o medo na adolescência. Porque, na verdade, o medo, né, quando a gente. Os relatos que você tem do medo, você tem meros relatos, não é? Você muitas das vezes capta as consequências, não é? Daquele medo relatado. Então, você vai trabalhar nas consequências daquele medo relatado. O medo ele é individual, não é? Quer dizer, poucas pessoas partilham, aliás, ninguém partilha o mesmo medo da mesma forma. Você pode ter medo de algo, a tua reação, não é? A tua atitude, o teu comportamento vai diferenciar do teu vizinho, do teu colega, de uma outra pessoa. Por outro lado, somos todos humanos, tá? Somos todos humanos. Então, a gente consegue, de fato, perceber algumas coisas em relação ao medo, e é o que eu vou aqui estar falando neste tema do medo, então, da gestão do medo. Então, primeira coisa, nós adultos assumirmos que é uma aventura a gente trabalhar o medo na adolescência. Mas a gente tem que trabalhar. Então, aqui no DLT a gente tem que trabalhar. Em outras metodologias, enfim, na vida a gente tem que trabalhar o medo. E a maioria das pessoas que vão administrar o DLT, eu estou certa que sejam pais e mães. Eu não sou uma mãe biológica, eu nem tenho filhos adotivos, eu tenho sobrinhos, eu sou uma tia, né? Sou a tia, tenho sobrinhos e muitos afilhados, quase 30 afilhados, desde crianças, adolescentes, gentes adultas e até mais adultos do que eu, né? Eu sou madrinha de casamento de algumas pessoas, enfim, de batizados, de crisma, sabe? É uma vida maravilhosa. Não fui mãe por opção,
não é? Pela minha consagração a Jesus, mas né, o meu pai, ele sempre diz, você não pariu, mas você é a mãe de muita gente. Ok. Mas o fato é que vocês, mães, pais e mães de coração como eu, é, têm que trabalhar essa questão da gestão do medo na adolescência. E o medo é uma questão muito séria na adolescência, não é? É a fase em que as pessoas elas sentem até o medinho, não é? Porque começam a imaginar muita coisa, então sentem o medo até de sair da sala para ir para o banheiro fazer xixi. Sentem o medo, né? O medo mais assim de sair de casa para ir para a escola, de sair de casa para brincar, de sair de casa para sentem um medo, né, de muitas outras coisas. Então, como gerir tudo isso? Segunda coisa, vamos falar sobre o medo. Quem então comece, né, uma dinâmica assim bem boba, me permita um termo, vocês já sentiram medo de alguma coisa? De quê? E aí as pessoas vão dizer, mas eu estou falando, gente, do medo bicho-papão ou daqueles personagens de desenhos animados. O medo, no caso de Cabo Verde, mas tem outros bicho-papão mais do Brasil. Em Cabo Verde é o medo mais do lobo, do chibinho, né? Os cabo-verdianos percebem, né? Que são as personagens de desenhos animados, né? O lobo, o chibinho. Atualmente, vocês têm medo por exemplo, Cartoon Cat, né? Vocês têm medo de. E vocês vão querer tirar as personagens, não é? De desenhos animados que as pessoas tiveram medo. Aí vão dizer, né? Vão dizer os desenhos que viram, os desenhos que está dizendo sobre isso, para você quebrar o gelo e criar um ambiente descontraído. Normalmente eles terão já passado dessa fase da infância, aliás, efetivamente passaram, são adolescentes e jovens agora, então eles vão rir, né? Vão rir, vai ser uma espécie de viagem ao passado, então eles vão rir. E é neste momento de descontração, onde você consegue a descontração, que vocês vão dizer: e o medo de morrer? E o medo de perder sua mãe e seu pai? E o medo de não passar de ano? E o medo de perder o seu namorado e a sua namorada? Então a coisa fica um pouco mais séria, não é? Então vejam que comecem, não é? Em temas bem descontraídos, de desenhos animados, ou então medos de situações de lendas urbanas, não é? Para você entrar em medos assim reais que a gente tem e que adolescentes têm. Não é? E o medo de não passar de ano, e o medo de não conseguir muita coisa. E estes medos? Sentiram alguma vez? Uns vão dizer, não vão nem abrir a boca, não. Outros vão ficar assim meio. E outros vão, enfim, cada um tem a sua reação ali. Né? E outros vão ficar, outros vão dizer, porque tem aqueles que né, falam mais, não que sejam mais comunicativos, atenção, prestar atenção nisso. Às vezes o adolescente que fica calado do início ao fim, ele é bastante comunicativo, ele está comunicando com você pela, pela escuta ativa e ele está processando aquilo, né, trazendo aquilo para o contexto dele. Então, não, né, obriguem as pessoas a falar no DLT, não. Não obrigue. Deixe os adolescentes à vontade. Tá? Uns falam mais, outros falam menos e está tudo bem. E você começa a ouvir relatos do medo. Vão falando sobre o medo que tem, o medo disso, o medo daquilo, o medo, né, o medo, uns vão rir, outros podem até chorar, outros ficam calados. E você, enquanto mentor e mentora do DLT, o teu papel é também trabalhar a desconstrução disso. Porque o medo está levando adolescentes ao suicídio.
O medo está levando os adolescentes à depressão. E o medo pode ser uma consequência e uma causa também, não é? Desses termos que eu estou falando. Então, mostrar que o medo, assim como a dor, vai existir, vai continuar existindo. Mostrar que, agora, prestar atenção na narrativa, né? Eu sempre falo disso porque é muito importante, a narrativa. Então, evite começar frases com gente, nós temos que saber gerir o medo. Não, a gente não tem que nada no DLT, pelo amor, tá? Mentores e mentoras DLT. A gente não tem que nada. Então, assim como no outro, né, sobre a dor, eu falava para vocês evitarem o porquê, perguntar pelo porquê, em vez do porquê você diz, me fale mais. Então, aqui no medo, em vez de dizer, nós temos que saber gerir o medo, comece a frase por dizer, eventualmente seja interessante gerir o medo. Porque a gente vai sentir medo. E está tudo bem sentir medo. Então, aqui a oportunidade é trabalhar o viver com medo, que o medo ele existe. Medo, né? Medo de errar. Né? O adolescente tem muito medo de errar. Né? Porque muitas das vezes nós adultos passamos essa coisa de que temos que ser perfeitos, quase que robôs. E nós não somos robôs. O fato é que a gente não é robô. Né? Nós vamos sentir medo de errar, normal. Então é naturalizar o medo. Mostrar que todos os medos que a gente tem, que adolescentes têm, são medos possíveis e que está tudo bem sentir medo, sim. Está tudo bem sentir medo, sim. Então, para a gente gerir o medo, lembra aquela frase que diz, vai com medo mesmo? Sentir o medo, vai com medo mesmo. Então, mostrar para adolescentes que eles vão sentir medo. E quando sentirem medo, perceberem que o medo existe. Existem medos trabalháveis, não é? Sob o ponto de vista psicológico, e aí existem aqueles medos que são meras coisas assim, que podem rapidamente a gente saber geri-los e continuar. Então, sentir medo, aqui é o momento da gente ensinar os adolescentes, partilhar com eles o respirar fundo. Então, gente, vamos pensar nos nossos medos, né? Outra dinâmica. Vamos pensar nos nossos medos e aí vamos respirar fundo sobre ele. Então, sentir o cheiro da rosa e assoprar a vela. Faça essa dinâmica com eles. Traga a eles, é claro que você não é um terapeuta profissional, você muitas das vezes não está absolutamente tecnicamente treinado para trabalhar o medo sob o ponto de vista mais técnico, mas você como mentor e mentor, claro que existindo situações de fobias, você encaminha, né? O DLT ele também tem essa prerrogativa, a gente vai até falar no encaminhamento, né? Mais para frente. Aqui é importante nós trabalharmos que o medo ele existe, ele é real. É a oportunidade de você mostrar para o adolescente que não só ele ou ela sente medo, que o outro e a outra também sentem medo. Não é? Lembra a abordagem de educação de pares, colocar adolescentes em sintonia, em contato, porque podem entrar em contato e não se desenvolver a sintonia. A sintonia ela vem, né, com o processo. Então, colocar adolescentes em contato e mostrar que o medo, não só eu sinto medo, mas o meu vizinho, o outro, aqui no DLT também sente medo, já cria este caminho, já começa a delinear este caminho para o trabalho de pares, não é? Então, gente, sentir medo, vamos celebrar os nossos medos. E aí você aplaude, aplaude, aplaude. Viva o medo, viva o medo, viva o medo, viva o medo. Aplaudir aplaudir até a exaustão, ou seja, deixe, né? Porque muitos deles estão, o ato de aplaudir
é um ato de reconhecimento, né? Quando a gente aplaude, a gente reconhece, reconhece, reconhece. Então, aplaude para reconhecer que o medo existe, que o medo é real, aplaudir, aplaudir o medo. Então, deixe os adolescentes aplaudir o medo, aplaudir. Uns vão rir, vão gritar, deixar, deixa. Não vale dizer silêncio, gente, não, porque é o momento deles falarem, deixa isso se expressar, deixa se expressar. Então, evitar o silêncio, é claro que uns vão devagar, né, mais do que outros, mas chamar assim, a atenção de uma forma bem sutil, né? Às vezes com o olhar, né? Aquele que está, você vai lá e com o olhar. Com o olhar, não estou dizendo para vocês colocarem aí essas sombras, que eu sou bem, né, tal, não estou dizendo isso, brincadeira. Mas com o olhar, vai lá com o olhar, não é? Com o olhar, porque já basta de serem chamados, atenção, atenção, cala a boca, vai, sai para a rua, silêncio. Não, nós não estamos no quartel, estamos numa sala, num clube, né? Um clube. A ideia de que o DLT é um clube, é um clube. Então, nos clubes, todos e todas precisam se sentir à vontade. Então, esta fase do medo, este tema do medo é mostrar que o medo existe, que o medo é uma realidade, que o medo todos vão sentir medos, então medo, vamos aplaudir o medo e vamos com medo. Como é que a gente trabalha essa questão de ir com medo mesmo, junto de adolescentes? É mostrar que o medo é natural, o medo faz parte da vida. O medo faz parte da fase, não só da adolescência, e mostrá-los que também na vida adulta eles e elas vão sentir medo, não é? Então, porque muitas das vezes a gente diz, quando você passar para a vida adulta, passa. Não, não passa. As coisas se transformam, não é? Se transformam. Não que passe, não vai passar. Muitas das vezes a gente sabe que vai piorar, né? Muita coisa, né? A gente vai conseguir gerir umas coisas mais e outras menos, mas vai muitas outras coisas que a gente vivenciou na adolescência podem piorar, né? Então, é mostrar que em todas as fases da vida nós vamos sentir medo. Então, o mote, assim como a gente abraça a dor, abraça o medo. Então, vá, faz essa dinâmica. Já aplaudimos, já rimos, vamos abraçar o medo. Vamos abraçar o medo. E aí abraça. Nos atos de abraço, no medo, da dor, da solidão, enfim, de todos esses temas transversais no D de descobrir, é importante você permitir que as pessoas abracem. Pode ficar 5 minutos, 10 minutos. O DLT é terapia, sabe? De viagem interna, naturalmente. Então, deixa as pessoas abraçarem pelo tempo que tiverem que, sabe? E quando o abraço terminar, não diga pronto, não. Faz as pessoas voltarem aos poucos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Né? Então, dizer sempre, quando vocês sentirem medo, abracem. E muitas das vezes, em algumas situações, o ato de abraçar o adolescente, né, pode ser vítima de bullying, né, abraçar. Então, ensine a eles que o abraço também ele pode ser mental. Né? Sentiu? Respirar fundo. Daí a importância do respirar fundo aqui no medo, né, no tema do medo. Sente o cheiro da rosa, respire fundo, isso, respirar a gente pode fazer sem que nos faça um bullying, e o abraçar, muitas das vezes a gente não consegue abraçar, a gente vai abraçar lá em casa, no nosso quarto, a gente vai abraçar, né, quando estiver em situações com outras pessoas, abraça mentalmente. Abraça mentalmente. Então, são ferramentas que a gente dá, são dinâmicas que a gente, né, está aqui propondo para que vocês façam com adolescentes, para que eles, ao vivenciarem esse tipo de coisas, lembrem-se, né, que eles se lembrem que trabalharam isso no DLT. Lembre, não é correndo,
É na tranquilidade. É na tranquilidade. Sentiu medo, vai com medo mesmo. Administra a gestão do medo junto de adolescentes. Um abraço.